Porque aquilo que Salomão pede, ele não pede literalmente para ele. O que ele pede é para o próximo. Isso é um princípio. Porque Deus se agrada da oração de Salomão a partir do momento que ele não faz só por ele, que ele não pede só por ele, mas ele está pedindo algo para ele que vai beneficiar o próximo. Isso aqui tem tudo a ver com o que Jesus ensinou. Isso tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus, com os princípios de Jesus. Se lembra na oração do Pai Nosso, quando Jesus deixou para nós alguns princípios? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha nosso teu reino, seja feita a tua vontade, perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Veja, aí o próprio Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5 que eu não tenho perdão de Deus quando eu não perdoo os homens. O que significa isso? Não receber do céu quando eu não libero para a terra. Significa que eu não tenho um relacionamento com os céus se eu não tiver um relacionamento com a terra. E o meu relacionamento com os céus depende do relacionamento da terra. Então, se eu quero perdão de Deus, eu tenho que perdoar o próximo. Se eu quero a graça de Deus, eu tenho que exercer a graça com o próximo. Da mesma forma como a pessoa não merece o meu perdão, porque a pessoa é má, é perversa, eu também não mereço o perdão de Deus, porque eu sou mau e eu sou perverso. Então, da mesma forma que Deus me perdoa sem eu merecer, eu perdoo também aqueles que não merecem o perdão. Só há relacionamento com os céus se eu tiver relacionamento com a terra. Por isso, perdoai da mesma forma que você é perdoado. Se você não perdoa o próximo, você não tem o perdão de Deus. O que isso tem a ver? Princípio. Salomão pede algo que não é literalmente para ele, mas é para fazer pelo próximo. Então eu quero dos céus, mas para fazer pelo próximo. Então eu quero que o Senhor me entregue algo que é divino, mas para fazer pelo próximo. Toda vez que eu faço por alguém, toda vez que eu ajudo alguém, toda vez que eu estendo a mão para alguém, toda vez que eu peço algo para Deus que não é literalmente para mim, mas para o outro, Deus atende e supre a minha necessidade. Olha que interessante isso. Quando eu faço para o outro, Deus faz por mim. Quando eu estendo a mão para o outro, Deus faz por mim. Toda vez que eu faço para o outro, eu construo também esse relacionamento com Deus. O próprio Jesus disse que quando a gente ajuda alguém, dá de vestir, dá de comer, a gente está fazendo isso para o próprio Deus, para o próprio Senhor. Por quê? Por causa de relacionamento. O relacionamento com os céus é ligado também com o relacionamento na terra. Então, eu não sei se deu para você entender um pouquinho, mas é que a oração de Salomão está dotada desse princípio. Daquilo que ele pede, ele não pede só para ele. Ele pede para alcançar o outro. Senhor, me dá sabedoria. Para quê? Para julgar a causa do teu povo com justiça. Para administrar aquilo que o Senhor me deu com justiça, de maneira certa, de maneira correta. Isso é um princípio. Porque ele está pedindo algo para ajudar. Ele está pedindo algo para beneficiar alguém. Ele está pedindo algo para fazer o bem para alguém. Ele está pedindo algo que não é literalmente para o ego dele, para a vontade dele, mas para o próximo, para ajudar o próximo. Evangelho é isso. É você pensar no próximo. É você estender a mão ao próximo. É às vezes você parar um pouco de pensar em si mesmo e começar a pensar no outro. Evangelho é empatia, é misericórdia, é proximidade. Entende? Jó capítulo 42, verso 10 vai dizer que o Senhor só mudou o cativeiro de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos. Capítulo 42, verso 10 de Jó. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quando ele orou pelos amigos, Deus visitou a necessidade dele. Quando ele clamou pelos amigos, Deus visitou a necessidade dele. E olha que era realmente aquele tipo de amigo, né? Amigo que fazia Jó murmurar, amigo que gerava mais dor no coração de Jó, amigo que colocava sentimento de culpa em Jó. Só que mesmo esses amigos, entre aspas, que parecia até inimigo, mesmo eles tendo essas características, Jó orava por eles. Quando Jó orou por eles no capítulo 42 do verso 10, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Porque tem um princípio na oração. Quando eu peço algo que não é literalmente para mim, mas é para o outro, para o benefício do outro, ou aquilo que eu peço para mim é para ajudar alguém, Deus atende. Deus estende a mão. Na verdade, quando eu faço para o outro, Deus faz por mim. Quando eu levanto a mão para alguém, Deus levanta a mão para mim. É um relacionamento da terra com o céu com a terra.
Quando eu ajudo alguém, Deus me ajuda. Quando eu estendo a mão para alguém, Deus estende a mão para mim. Quando eu abençoo alguém, Deus me abençoa. Quando eu sou misericordioso com alguém, Deus é misericordioso comigo. Quando eu perdoo quem não merece, Ele me perdoa porque eu não mereço. Quando eu faço algo de bom por alguém, Deus também acaba fazendo algo por mim. É um princípio que Salomão está estabelecendo que é uma pérola para a sua vida e para a minha vida. Até para te ensinar a orar no teu dia a dia. Que às vezes a gente perde tanto tempo só pedindo pra gente. Senhor, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, sabe? Às vezes, é claro que tem momentos que a nossa alma grita tanto que a gente só deseja orar para que Deus supra a nossa necessidade. Porém, a gente precisa entender esses princípios da oração. Por isso que é bom, qualquer dia eu vou separar uma mensagem só para pregar sobre o Pai Nosso, para explicar para você detalhadamente cada princípio que tem no Pai Nosso, para você entender o sentido real da oração, né? Mas na verdade aqui, quando você pede um pouco pelo outro, quando você ajuda o outro, quando você deixa de pensar um pouquinho em você para pensar no outro, cara, Deus gosta dessas coisas. E Deus vem, intervém, resolve responder, resolve fazer, resolve trazer, sabe? Às vezes tem coisas que até acontecem na nossa vida para que a gente pare um pouquinho de pensar na gente e comece a pensar mais no outro. Porque às vezes nós somos tão egoístas, sabe? Se preocupando só com os nossos sentimentos, com as nossas vontades, com os nossos desejos e não se preocupa com o próximo. Não tem empatia, não tem amor, não tem misericórdia. A gente não se preocupa com a necessidade do outro, né? Então, Salomão ele faz uma oração que não é literalmente para o bem dele, mas é para o bem de Israel.